Tem uma passagem que o apóstolo Paulo escreveu, que encontra-se em Filipenses. Ele diz o seguinte: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa muito importante no Novo Testamento. Ele escreveu várias cartas, né? Não foi um dos 12 discípulos de Cristo, mas o trabalho dele excedeu todos eles. E o treinamento dele foi diferente. Ele teve experiências com Deus extraordinárias, né? E quando ele se converte, ele é um exemplo. É claro que o maior exemplo nosso é o Senhor Jesus Cristo, mas o apóstolo Paulo, ele é um exemplo fantástico de como nós precisamos viver para Deus, né? Quando ele escreve isso, que ele não julgava que havia alcançado, mesmo correndo risco várias vezes de morrer, mesmo enfrentando várias situações adversas por amor do Evangelho, ele permaneceu e ele dizia que ele não tinha alcançado, mas ele fazia uma coisa, que ele esquecia das coisas que para trás ficavam e avançava para as que estavam diante dele. E é isso que nós precisamos fazer em todos os momentos de nossa vida. Nós não podemos nos deixar abater por coisas que tentam nos desanimar, falhas que nós temos, traumas que nós vivemos. Nós precisamos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque por mais que enfrentemos dificuldades, por mais que falhemos, porque somos seres humanos, somos sujeitos a falhar, a errar. Mesmo assim, Jesus Cristo, ele está pronto a nos perdoar e nos dá força para prosseguirmos no propósito, na caminhada que ele escolheu, que ele nos chamou, né? Principalmente aqueles que creem em Cristo e são salvos pela cruz de Cristo, através de Cristo, né? Então, que nós façamos como o apóstolo Paulo, e que no fim da nossa carreira a gente possa dizer o que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É claro que uma jornada, uma caminhada, um chamado, alguns vivem muito tempo, outros são como Tiago, que no início da sua fé ele concluiu a carreira muito cedo. Outros aí têm o privilégio de ter uma carreira de mais de 50 anos, né? E cada um, Deus tem um propósito específico. O importante é que nós não percamos o foco de fazermos a vontade de Deus e obedecermos a Ele, porque Ele é maravilhoso. Eu sei que nós estamos num momento de grande dificuldade no mundo, no Brasil. O próprio Cristo disse que haveriam pestes, haveriam situações complicadas, guerras, terremotos, né? Tudo isso não era o fim. Eu creio que o cristão verdadeiro, ele não deve temer nenhum tipo de doença, ele não deve temer nenhum tipo de vírus ou qualquer mal, né? Até porque 1000 cai ao teu lado, 10.000 cai à tua direita e Deus te guarda. É importante sabermos que João Batista só perdeu a cabeça porque Deus permitiu. Tiago só teve a sua cabeça decapitada porque Deus permitiu que assim fora. Então é importante que nós saibamos que todo ser humano, ele tem um propósito, e é importante que nós vivamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e que prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abra o seu entendimento e que você possa viver para Ele em todos os momentos, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, e que você possa ser salvo em Cristo Jesus e desfrutar da vida que só Jesus pode dar ao ser humano, porque Ele é o autor da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e Ele quer que nós desfrutemos dessa vida eterna, porque só Ele pode nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.